Certo, crianças. Ninguém fala assim comigo. Vamos fazer um show. Ação! Temos um pirata voador que bateu e sangrou. Vamos fazer chover granito. Um humano que vai ter uma dor de barriga gigantesca. Piromaníacos são sempre divertidos. Um sorveteiro que trafica drogas. Por que não? E vamos finalizar com um duelo e uma tragédia grega. Qual é o nome disso? Próximo episódio de 1000 Formas de Morrer. Atenção! As mortes apresentadas nesse programa são reais e extremamente gráficas. Os nomes foram alterados para proteger as identidades dos falecidos. Não tente reproduzir nenhuma das ações mostradas aqui. Você vai morrer. A morte está em toda parte. A maioria de nós tenta evitá-la. Outros não conseguem sair da frente dela. Todos os dias travamos uma nova batalha com germes, toxinas, ferimentos, doenças e catástrofes. Existem várias formas de acabar morto. O fato de conseguirmos sobreviver é um milagre. Porque cada dia que vivemos, enfrentamos 1000 formas de morrer. – 16 de março de 1999, Boise, Idaho. Não há imensidão que o meu amor não vença. É preciso talento e dedicação para se tornar um bom ator. O ensaio deveria ter começado há 1 hora. Nosso pirata tarracado não tinha nenhum deles, mas não precisava disso. Errado. O ensaio começa quando eu chego. E se não está bom para você, vai comprar sua própria companhia de teatro. Franklin era um quase bilionário da internet, aposentado aos 37 anos. Traga um equipamento, é hora de voar. Ele se entretinha protagonizando as próprias produções. No fundo, essa pessoa sabe que jamais conseguiria aquele papel. Então, ela compra o papel. Narcisistas tendem a rejeitar medidas objetivas sobre eles mesmos e o mundo em torno deles. Eles são atraídos pelo palco, precisam de aprovação. Franklin acreditava mesmo que sua carreira artística poderia decolar. Tira isso do meu traseiro. Mas primeiro precisava sair do chão. O suporte era feito para aguentar 80 quilos. E o nosso porco-pã estava no 102. Esse é um cara pesado. Ele colocou muito peso no cabo, ele partiu e saiu voando. Você tem um sistema inteiro correndo para conseguir acompanhar até a própria velocidade. O cabo está indo na sua direção como um chicote e agora ele tem pontas. É um cenário para a morte. O cabo partido chicoteou o ar a 1.100 km por hora e cortou a jugular do Franklin de uma vez. Ele sangrou até a morte antes que os ajudantes de palco pudessem soltá-lo. Crianças, a lição é a seguinte: dinheiro não é tudo. Ter bom senso suficiente para não decidir ser o astro da sua produção e voar até se matar não tem preço. Forma de Morrer 615, Morte Beth. 22 de junho de 2009, Moscou, Rússia. Tina e Sasha são prostitutas russas que trabalham para um cafetão cretino chamado Dmitry. Ele as mantinha trancafiadas até que os serviços delas fossem necessários. Não importa em que país você trabalhe, prostituição é sempre igual. Tá, vem. Eu tô com pressa. Nem senta que você é a próxima. A natureza do cafetão é conseguir dinheiro. O resultado final é um cifrão. Acordamos pensando em mandar a garota sair para ganhar mais. Aqui nos Estados Unidos, onde a mulher escolhe ficar com a gente, ela tem liberdade para ir e vir. Acho que na Rússia é uma situação muito mais forçada. Era a vez de Sasha receber o cliente. Mas antes que Dmitry entrasse no carro, Abre a porta, vadia! a tempestade mais bizarra da história da Rússia caiu pesado no cafetão abusivo.
Dimitri acabava de ser vítima de uma experiência de semeadura de nuvens que deu errado. O governo recorre à semeadura de nuvens para alterar a taxa com que a chuva é produzida. As duas substâncias mais comumente utilizadas são gelo seco e iodeto de prata. Eles fazem a água líquida congelar no contato. A Rússia estava no meio de uma seca terrível. O governo estava tão desesperado que tentou uma técnica nova, jogando cimento de secagem rápida na mistura. A teoria era que ele auxiliaria o processo de formação de cristais de gelo. A experiência foi um fracasso. Casas, carros e o crânio de Dimitri foram devidamente amassados por pedaços de concreto ao invés de chuva. A morte estranha e improvável de Dimitri só prova uma coisa. Mesmo em Moscou, as coisas são duras para um cafetão. Forma de morrer 368. Nublado com possibilidade de bancadas fortes. A seguir, Quem atirou em você? um gangster explosivo. Ah, inferno! E um sorveteiro traficante entra numa gelada. 1000 formas de morrer. 25 de agosto de 2008, Albuquerque, Novo México. A vida de gangue em Albuquerque não é brincadeira. Como uma cidade de entrada para os ilegais, Acorda! a taxa de violência criminal é alta. Vamos lá, ele tem que ir ao médico, cara. A única pessoa a quem esses meliantes podiam recorrer era um cara conhecido como Senhor Pontos. Vai, entra. Podem entrar. Um médico que perdeu a licença depois de fazer sexo com pacientes anestesiadas. Vem aqui, isso. Vem. Esses membros de gangue não querem se envolver com hospitais e polícia, então eu sou o cara. Eu lido com tiros, lacerações, com facadas. Eu vi um cara vir aqui com a mão toda amassada. Eu faço um trabalho muito bom. Enquanto eu fizer um bom trabalho, ninguém se mete comigo. Vai, cara, preciso do meu brother vivo ou você não ganha nada. Cala a boca e deixa eu fazer o meu trabalho. Vai dar uma de louco pra cima de mim e ninguém fala assim comigo. O que você está fazendo? Você apagou o médico. A gente mesmo faz. Me dá aquele tubo, mano. Relaxa. Eduardo já tinha visto muitos episódios de ER. Se o Sr. Pontos podia enfiar um tubo na garganta de Henrique, por que ele não podia? Tá indo, cara, tá indo. Liga aí, liga a máquina. O que você tá fazendo aí? Não sei fazer isso funcionar, cara. Qual é o problema? O que está rolando, cara? Ah, inferno! Por isso, Vamos nessa, cara. Intubações esofágicas são erros relativamente comuns nas mãos de pessoas não treinadas. Isso porque o esôfago fica bem atrás da traqueia, onde o tubo deve entrar. Diferente do pulmão, o estômago não consegue expulsar o ar. Se você não tirar a tempo, o estômago explode como uma bexiga. Henrique achou que entrar nesse país e viver uma vida de crimes era uma boa ideia. Você apagou o médico. Ei, Henrique, isso se chama situação explosiva. Forma de morrer 895. Gangue explosiva. 6 de julho de 2005, Burnside, Kentucky. Richard não era um campista comum. Ele era um cara solitário que ia para o meio do mato para aliviar a tensão. Mas ele não relaxava observando os jovens fazendo sexo. Richard era um piromaníaco. Piromania é tida como um transtorno de controle de impulso. Tem a ver com se livrar do estresse, incêndios criminosos. Por outro lado, são por ganhos financeiros. É um fenômeno diferente. Piromania tem a ver com excitação. Muitas vezes envolve um forte alívio de tensão sexual. Richard costumava alimentar a perversão compulsiva incendiando as latas de lixo do vizinho. Agora ele queria ir mais além. Porém, Richard não era somente um piromaníaco. Ele era uma anta. Ele acidentalmente derrubou fluido de isqueiro na calça e quando a árvore acendeu, Richard foi junto. E aí vai o melhor.
O fogo o queimou, mas não foi isso que o matou. Com o calor extremo das queimaduras de 3º grau, a cartilagem vai derreter e as articulações vão fundir. Ao pular na água gelada, ele entrou em choque e imediatamente ficou desorientado. Com todos esses fatores, ele não foi capaz de se salvar e, portanto, se afogou por causa dos ferimentos. A carreira de piromaníaco de Richard ardeu em chamas, mas ele não aguentou o calor e acabou submergindo. Forma de morrer 205. Retardanta de chama. 2 de setembro de 2007, Riverside, Califórnia. Quando é que um caminhão de sorvete não é um caminhão de sorvete? Quando ele é gerenciado por esse cara, Salvador. 2 de chocolate. Sal era um traficantezinho nojento que teve uma ideia brilhante de disfarce. Ao invés de sorvetes para crianças, ele vendia maconha, pílulas e pós para os adultos viciados. A maneira mais inovadora de vender drogas que eu já vi ou ouvi falar foi o esconde-esconde. Você me paga na esquina e daí vai até a outra e pega embaixo de uma pedra. Sal tinha os clientes fixos, homens de negócios atrás de uma coca pro almoço. O normal? É, o de sempre. Viciados pesados. E craquelentos assustados. Hoje tem coelho marrom? Você tem dinheiro, cara? Uma das regras dos negócios. O cliente tem sempre razão. Mudei de ideia. Que foi? Me dá tudo. A menos que ele esteja tentando te matar. Me dá tudo! Sal conseguiu escapar de boa até fazer uma curva rápido demais. O congelador virou, soltando uma nuvem de gás refrigerante. Clorofluorcarbono é um gás inodoro comumente encontrado em ar-condicionados e refrigeradores. Exposição em locais pouco ventilados pode causar tontura, falta de coordenação e, finalmente, perda de consciência. Nocauteado pelo CFC, Sal entrou numa árvore a 80 km por hora. Um trauma forte pode romper a válvula aórtica. A válvula aórtica abastece o coração e o corpo de sangue. Com a ruptura dessa artéria, você pode ficar sem abastecimento de sangue e isso leva à morte imediata. Sal era um traficante gelado. Hoje tem coelho marrom? Tem dinheiro? Mas quando um dos clientes se voltou contra ele, Me dá tudo! os negócios ficaram abalados. E ele virou creme. Forma de morrer 245. Creme frio. A seguir, Vida longa, majestade, o rei. depois de uma péssima atuação, esse cara precisa de uma mão. E a palavra é grega, e isso não é brincadeira. 1000 formas de morrer. 6 de dezembro de 2005, Hollywood, Califórnia. Senhores, escolham suas armas. Estamos de volta a 1775. Jim é um capitão inglês. Ele está prestes a duelar com um patriota americano. Peraí, gente, eu tô pensando. Mas na realidade não é 1775. É 2005. Rodando. E esta cena está sendo gravada para um filme de baixo orçamento sobre a Revolução Civil. Corta! Corta! Vamos lá, gente. Estamos perdendo a luz aqui. Vamos lá. Plano B, atenção. Samuel é o protagonista, o herói americano. Na próxima cena, Samuel deveria duelar com Jim, o inimigo britânico, e matá-lo. Ação! Vida longa, majestade, o rei. Vida longa, nossa república. Jim, dá pra fazer um pouco mais de ironia e arrogância? Sim. Certo, Tom, estamos prontos. Mas Jim não está feliz. Ele achou que ele teria o papel principal, mas a atuação dele era tão ruim quanto a peruca barata dele. Vida longa, majestade, o rei. Vida longa, nossa república. A pequena produtora deveria ter verificado os antecedentes dos atores. Se tivesse, saberia que Jim tinha uma ficha criminal maior do que o ego dele.
Ele secretamente colocou uma bola de chumbo verdadeira no cano. A morte de Samuel seria vista como acidental e o papel seria dele. A pistola de pederneira tinha um mecanismo simples. Você punha a pólvora dentro, depois a bola em cima, independente do calibre. O cão era armado e uma faísca acendia a pólvora. Atenção! Ação! E 1, Eles contaram os passos. 2, 3. Em breve, Jim estaria no trailer do Astro. 4. Atirem! Ah, não, corta! Corta! Parece que o plano saiu pela culatra. O ator invejoso cometeu um erro fatal ao carregar a pistola. Ele usou pólvora demais. Quando Jim puxou o gatilho, a pistola virou uma granada de mão letal. A pólvora em excesso explodiu o cano. Sua mão e estilhaços do cano fizeram cortes profundos na perna e rasgaram a artéria femoral. Uma pessoa que tem a mão explodida perderá sangue, mas isso não é tão grave. Esse pobre homem morreu por causa do corte na artéria femoral, que resultou em perda de sangue indo do coração para os membros inferiores, e isso causou a morte. Jim estava desesperado para ser um astro. Vida longa, majestade, o rei. E mataria pelo papel principal. No final, a cena de morte foi... Ah, não, corta! super realista. Forma de morrer 404, direto para DVDcídio. 560 a.C., Atenas, Grécia. Esta é uma história sobre um rei e um plebeu. Em 560 a.C., Falares governava o Império Grego. Péricles trabalhava com bronze. O rei vivia como um rei. Péricles queria um pouco dessa boa vida. Então, ele rezou aos deuses. Eu tenho que impressionar o rei! E Zeus respondeu: Obrigado, Zeus! Falares estava sempre em busca de novas e cruéis maneiras de torturar e matar os inimigos. Péricles tinha a resposta. Um touro de bronze em que o inimigo pudesse ser colocado, aquecido e cozido. Vapor dos fluidos corporais da vítima fariam o touro apitar, como uma chaleira. O touro de Falares era um touro bem grande, 1,5 vezes o tamanho de um boi comum. E foi feito para cozinhar alguém sob pressão. A vítima era posta na barriga do touro e trancada. Daí uma fogueira era acesa embaixo do touro, cozinhando a vítima viva dentro dele. E era uma morte horrível, lenta dentro dessa coisa. Depois de um trabalho longo e árduo, Péricles estava pronto para exibir sua invenção. Se ele vendesse o touro ao rei, estaria com a vida ganha. Lindo, ótimo. Mas Falares era totalmente imprevisível. Quando chegou a hora de testar a panela de pressão gigante, o rei não demorou para encontrar a primeira vítima. Guarda, segurem-no! Não! Não, por favor, não, não! 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 Carvão ardente colocou a chaleira na pressão e vagarosamente aumentou a temperatura interna a um calor de assar toga de 480 graus. A 65 graus, Péricles mal conseguia respirar. Quando a temperatura atingiu os 100 graus, o corpo inteiro dele, que é 70% água, começou a ferver. Finalmente, sua morte chegou sob a forma de um assobio agudo. Esse homem morreu quando a temperatura dentro do touro se aproximou dos 65 graus. O ar ficou tão quente que não conseguia respirar e os pulmões estavam queimando. Nós somos feitos de água, o sangue estava fervendo, ele explodiu dentro do touro de bronze. Péricles queria mais da fita. Eu preciso impressionar o rei! Ele tentou impressionar o rei e acabou cozinhando no próprio caldo. E essa é a verdade.
Forma de morrer 348. Morte lenta grega. It's original.